Quando Elizabeth concluiu talvez a quinta leitura do livro, tornou a guardá-lo na sala da torre. Não precisava mais dele. O livro ficara incorporado à sua existência. Pela primeira vez na vida, Elizabeth sabia quem era e de onde vinha. CD 12. Capítulo 12. Foi no seu 15º aniversário, ao fim do primeiro ano na escola suíça, que Elizabeth conheceu Rhys Williams. Ele havia passado pela escola para levar-lhe um presente de aniversário do pai dela. Ele queria vir pessoalmente, mas não pôde, explicou Rhys. Elizabeth tentou dissimular sua decepção, mas Rhys não teve dificuldade em percebê-la. Era evidente nela uma sensação de abandono, uma indefesa vulnerabilidade que o comoveu. Agindo impulsivamente, perguntou: "Acha que poderemos jantar juntos?" Elizabeth não gostou da ideia. Imaginou-se entrando num restaurante, gorda e com aquele horrível aparelho nos dentes, em companhia daquele rapaz incrivelmente simpático e gentil. "Muito obrigada, mas não é possível", disse Elizabeth sem ao menos sorrir. "Tenho de preparar algumas lições." Rhys Williams não se conformou com a recusa, pensando em todos os aniversários que passara sozinho. Obteve permissão da diretora da escola para levar Elizabeth para jantar. Entraram no carro de Rhys e este tomou imediatamente o caminho do aeroporto. "Neuchâtel fica do outro lado", disse Elizabeth. "E quem foi que disse que vamos para Neuchâtel?" "Para onde vamos, então?" "Para o Maxims. É o único lugar onde se pode celebrar a passagem dos 15 anos. Voaram para Paris num jato da companhia, e o jantar foi soberbo. Começou com pâté de foie gras com trufas, seguido de bisque de lagosta, pato com laranja e da especial salada do Maxims. Tudo se encerrou com champanhe e um bolo de aniversário. Depois, Rhys e Elizabeth atravessaram os Champs-Élysées de carro e voltaram para a Suíça tarde da noite. Fora a noite mais emocionante da vida de Elizabeth. Rhys tinha conseguido fazê-la sentir-se interessante e bela. Quando Rhys a deixou à porta da escola, ela disse: "Não sei como lhe agradecer. Foi o que de melhor já me aconteceu na vida." "Agradeça a seu pai", disse Rhys, sorrindo. "Foi tudo ideia dele." Mas Elizabeth sabia que isso não era verdade. Chegou à conclusão de que Rhys Williams era o homem mais admirável que ela já havia visto, e, sem dúvida, o mais bonito. Foi dormir naquela noite pensando nele. Em dado momento, levantou-se e foi até sua pequena mesa em frente à janela. Pegou um pedaço de papel e escreveu: "Madame Rhys Williams." Ficou muito tempo olhando para o que escrevera. Rhys adiou por 24 horas um encontro com uma glamurosa atriz francesa, mas não se incomodou muito. Foi também ao Maxims com ela e não pôde deixar de pensar que o jantar com Elizabeth fora bem mais interessante. Ela seria alguém com quem ele poderia contar um dia. Elizabeth nunca pôde ter certeza de quem fora o maior responsável pela transformação que se operara nela, se o velho Samuel ou se Rhys Williams. A verdade é que passou a ter uma nova consciência de si mesma. Perdeu a compulsão de comer constantemente e seu corpo foi ficando cada vez mais esbelto. Começou a gostar de esportes e a se interessar pela escola. Fazia um esforço para dar-se bem com as colegas, mas não podiam acreditar nisso. Tinham sempre convidado Elizabeth para suas festas de pijamas e ela nunca fora. Compareceu inesperadamente uma noite. A festa se realizava num quarto onde dormiam 4 moças, e quando Elizabeth chegou, já havia pelo menos 2 dúzias de alunas, todas de pijamas ou robes. Uma das moças olhou-a com surpresa e disse: "Estávamos apostando que você não viria." "Pois estou aqui." O ar estava cheio de aroma acre e adocicado da fumaça dos cigarros. Elizabeth viu que muitas garotas estavam fumando maconha, mas ela nunca havia dado por essa experiência. Uma das moças do quarto, uma francesa chamada Renée Toquer, aproximou-se de Elizabeth fumando um toco de cigarro marrom. Deu uma longa tragada e ofereceu a Elizabeth. "Você fuma?" Era mais uma afirmação do que uma pergunta. "É claro", mentiu Elizabeth. Ela pegou o cigarro, hesitou um momento, colocou-o entre os lábios e deu uma tragada. Sentiu um começo de náusea e um baque nos pulmões, mas conseguiu sorrir e murmurou: "Bom." No momento em que René deu as costas, Elizabeth estendeu-se no sofá. Sentia um começo de vertigem, mas isso passou num instante. Experimentou dar mais uma tragada. Começou a sentir a cabeça estranhamente leve. Elizabeth tinha lido alguma coisa sobre o Zé Maconha.
Dizia-se que suprimia inibições e fazia a pessoa sair de si mesma. Aspirou novamente, bem fundo dessa vez, e começou a ter uma sensação agradável de flutuação, como se estivesse em outro planeta. Via as moças no quarto e as ouvia falar, mas tudo estava confuso e indistinto, imagens e sons. Fechou os olhos. No mesmo instante, saiu flutuando pelo espaço. Era uma sensação deliciosa. Viu-se a voar sobre os telhados da escola e depois sobre os Alpes cobertos de neve, num mar de nuvens algodoadas. De repente, ouviu alguém chamá-la pelo nome, trazendo-a de volta à terra. Elizabeth abriu os olhos. René estava curvada sobre ela, com um ar de preocupação no rosto. — Você está bem, Rolf? Elizabeth sorriu feliz e murmurou: — Estou muito bem. E confessou na sua infinita euforia: — É a primeira vez que fumo maconha. — Maconha? — exclamou René. — Mas eu lhe dei apenas um goloase. Do outro lado da aldeia havia uma escola de rapazes, e as colegas de Elizabeth aproveitavam todas as oportunidades de encontrar-se com eles. As moças falavam constantemente sobre os rapazes, os corpos deles, o tamanho de seus órgãos, o que deixavam os rapazes fazer com elas e o que faziam elas com os rapazes. Às vezes, Elizabeth tinha a impressão de que estava perdida dentro de uma escola cheia de ninfomaníacas delirantes. Tinham a obsessão do sexo. Um dos jogos privados muito comum na escola era a frolage. Uma das moças ficava completamente nua e se deitava de costas na cama, enquanto outra a acariciava dos seios às coxas. O pagamento era um doce comprado na aldeia. 10 minutos de frolage valiam um doce. Em 10 minutos, a moça, em geral, chegava ao orgasmo, mas quando isso não acontecia, a garota incumbida da frolage podia continuar e ganhava mais um doce. Outro divertissement sexual favorito era usufruído no banheiro. A escola tinha grandes banheiras antigas equipadas com chuveiros manuais flexíveis que podiam ser retirados de um gancho na parede. As moças se sentavam na banheira, ligavam o chuveiro e, quando a água quente começava a correr, colocavam o chuveiro entre as pernas e o moviam lentamente para cima e para baixo. Elizabeth não praticava nem a frolage nem os jogos com o chuveiro, mas os impulsos sexuais eram cada vez mais fortes dentro dela. Foi mais ou menos nessa época que ela fez uma descoberta que a deixou atordoada. Uma das professoras de Elizabeth era uma mulher pequena chamada Harriet Chantal. Tinha cerca de 30 anos e era pouco mais que uma estudante. Tinha feições atraentes e, quando sorria, chegava a ser bela. Era a professora mais simpática de Elizabeth, que sentia profunda atração por ela. Sempre que se sentia infeliz, Elizabeth ia procurar Mademoiselle Harriet e lhe contava os seus problemas. A professora era uma ouvinte atenta. Quando Elizabeth acabava, ela lhe tomava amistosamente a mão, dava-lhe conselhos sensatos e depois lhe oferecia uma xícara de chocolate quente com bolinhos. Imediatamente, Elizabeth se sentia melhor. Mademoiselle Harriet ensinava francês e dava também aulas sobre moda, em que acentuava a necessidade de estilo e de harmonia de cores, bem como do uso de acessórios convenientes. Não se esqueçam de que o vestido mais elegante do mundo parecerá horrível se for usado com acessórios errados. Acessórios era a divisa de Mademoiselle Harriet. Sempre que Elizabeth se encontrava na banheira quente, surpreendia-se a pensar em Mademoiselle Harriet, na expressão do seu rosto quando estavam juntas e na maneira pela qual a professora lhe acariciava a mão com delicadeza e ternura. Quando Elizabeth estava em outras aulas, o seu pensamento se voltava para Mademoiselle Harriet e recordava as ocasiões em que a professora tinha passado os braços pelo corpo dela a fim de consolá-la e tinha tocado em seus seios. A princípio, Elizabeth pensara que esses contatos fossem casuais, mas haviam se repetido, e nessas ocasiões, Mademoiselle Harriet havia olhado Elizabeth com carinho e interrogação, como se esperasse uma reação. Em imaginação, Elizabeth podia ver Mademoiselle Harriet com os seios fartos e as pernas brancas, e pensou em como ela pareceria nua numa cama. Foi então que teve a súbita compreensão que a deixou aturdida. Ela era lésbica. Não estava interessada nos rapazes porque gostava das mulheres, não das tolinhas que eram suas colegas, mas de uma mulher sensível e compreensiva como Mademoiselle Harriet. Elizabeth podia imaginar as duas juntas a abraçar-se e confortar-se.
Elizabeth tinha lido e ouvido muitas coisas sobre as lésbicas e sabia como a vida era difícil para elas. A sociedade não aprovava o lesbianismo, considerando-o um crime contra a natureza. Mas que mal havia, pensava Elizabeth, em amar alguém profundamente? Que importância tinha que se tratasse de um homem e mulher? O importante não era o amor? Elizabeth pensou como seu pai ficaria horrorizado quando soubesse a verdade a respeito dela. Ora, era uma coisa que ela teria de enfrentar. Era preciso reajustar as suas ideias sobre o futuro. Nunca poderia ter uma vida normal como as outras moças, que iriam casar-se e ter filhos. Aonde quer que ela fosse, seria sempre uma mulher excluída e rebelde, que viveria longe da corrente da sociedade. Ela e Mademoiselle Harriot Chantal viveriam num apartamento ou talvez numa casinha. Elizabeth decoraria tudo com cores suaves, sem faltar um só dos acessórios necessários. Teriam graciosos móveis franceses e belos quadros. O pai dela poderia ajudar. Não, ela não queria nenhuma ajuda do pai. O mais provável era que ele nunca mais falasse com ela. Elizabeth pensou no seu guarda-roupa. Poderia ser uma lésbica, mas não se vestiria como as mulheres da espécie. Nada de tweeds, calças compridas, ternos ou chapéus vagamente masculinos, que funcionariam como as campainhas de advertência dos leprosos para mulheres emocionalmente aleijadas. Procuraria sempre ser tão feminina quanto possível. Resolveu aprender a ser uma grande cozinheira para fazer os pratos favoritos de Mademoiselle Harriot Chantal. Imaginou as duas no seu apartamento, a casinha, jantando à luz de velas os pratos que ela teria preparado. Primeiro haveria um vichyssoise, e seguida de uma excelente salada. Depois, camarões ou talvez lagosta, quem sabe um chateaubriand com um gostoso sorvete de sobremesa. Depois do jantar, sentar-se-iam no chão diante da lareira acesa, vendo a neve cair através das janelas. Neve. Seria, portanto, no inverno. Elizabeth modificou às pressas o menu. Em lugar de uma vichyssoise, faria uma sopa de cebolas ou talvez uma fondue. A sobremesa seria um soufflé. Teria de aprender tudo a tempo para não falhar. Em seguida, as duas ficariam sentadas no chão diante do fogo, lendo poesia uma para a outra. T.S. Eliot, talvez, ou V.J. Rajadon. O tempo é inimigo do amor, ladrão que abrevia todas as nossas horas douradas. Nunca pude compreender por que os que amam contam a sua felicidade em dias, noites e anos, quando o amor só pode ser medido em alegrias, suspiros e lágrimas. Elizabeth podia ver os anos se desenrolarem diante delas, até a passagem do tempo dissolver-se num clarão dourado e quente. Adormecia então. Elizabeth estava esperando alguma coisa desse tipo, mas quando aconteceu, colheu-a inteiramente de surpresa. Acordou uma noite ao sentir que alguém entrava em seu quarto e fechava a porta sem fazer barulho. Abriu os olhos. Viu um vulto atravessar o quarto e aproximar-se da cama dela. A luz do luar que se infiltrava pelas janelas atingiu o rosto de Mademoiselle Harriot Chantal. O coração de Elizabeth começou a bater desordenadamente. Elizabeth, disse Chantal num sussurro e deixou cair o robe. Não estava usando nada por baixo. Elizabeth sentiu a boca seca. Pensara tanto naquele momento, e quando tudo estava acontecendo, sentia apenas medo. Na verdade, não sabia ao certo o que tinha de fazer ou como proceder. Não queria parecer ridícula aos olhos da mulher que amava. Olhe para mim, ordenou Chantal. Elizabeth olhou. Deixou os olhos correrem pelo corpo nu da outra. Assim nua, Harriot Chantal não era exatamente o que Elizabeth havia imaginado. Os seios lembravam maçãs enrugadas e eram um tanto caídos. Tinha uma pequena barriga arredondada e o derrière parecia... Elizabeth não encontrou outra palavra no momento, pendurado. Mas nada disso tinha importância. O que importava era o que havia sob o exterior, a alma da mulher, a coragem que ela tinha de ser diferente, de desafiar o mundo inteiro e de querer passar o resto da vida com Elizabeth. Chegue para lá, mon petit ange, murmurou ela. Elizabeth obedeceu e a professora se deitou ao lado dela. O corpo dela tinha um forte cheiro animal. Ela se virou para Elizabeth, abraçou-a e disse: "Oh, chérie, tenho sonhado tanto com este momento." Beijou-a então, forçando a língua na boca de Elizabeth e dando pequenos gemidos.
Foi sem dúvida a sensação mais desagradável que Elizabeth já havia experimentado. Deixou-se ficar em estado quase de choque, enquanto os dedos de Chantal, de Mademoiselle Harriot, lhe percorriam o corpo apertando seus seios, deslizando lentamente abaixo de seu estômago em direção às suas coxas. E durante todo o tempo, ela beijava Elizabeth, babando como um animal. Era isso então? Era esse o momento mágico? Se fôssemos uma só pessoa, você e eu, faríamos juntamente um universo que abalaria as estrelas e moveria os céus. As mãos de Mademoiselle Harriot estavam acariciando as coxas de Elizabeth, tentando penetrar entre suas pernas. Rapidamente, Elizabeth procurou lembrar-se de todos os seus sonhos, dos jantares à luz de velas, dos soufflés, das noites diante da lareira, dos anos de felicidade que as duas passariam juntas. Não adiantou. Havia repulsa na carne e no espírito de Elizabeth. Sentiu como se seu corpo estivesse sendo violentado. Mademoiselle Harriot gemeu. Oh, chérie, quero comê-la. E tudo o que Elizabeth conseguiu dizer foi: há um problema. Uma de nós não tem os acessórios necessários. Começou então a chorar e a rir histericamente, lamentando ver morrer a visão encantada dos jantares à luz de velas. Ria porque compreendia que era uma mulher sadia e normal, livre afinal daquela obsessão. No dia seguinte, Elizabeth experimentou o esguicho do chuveiro. CD 13. Capítulo 13. Nas férias da Páscoa, no seu último ano na escola aos 18 anos de idade, Elizabeth foi passar 10 dias na Vila da Sardenha. Aprendera a dirigir e, pela primeira vez, tinha liberdade para explorar a ilha sozinha. Fazia longas excursões pela costa e visitava as aldeias de pescadores. Tomava banho de mar na vila sob o sol quente do Mediterrâneo e, muitas vezes, ficava acordada à noite na cama ouvindo o vento a gemer nos rochedos ocos. Foi a uma festa em Tempio e encontrou toda a aldeia vestida com os trajes tradicionais. Ocultas sob o anonimato das máscaras, as moças convidavam os rapazes para dançar, e todos se sentiam estimulados a fazer coisas que não faziam em ocasiões normais. Um rapaz podia pensar que conhecia a moça com quem fizera amor à noite, mas na manhã seguinte já não tinha tanta certeza. Era, pensou Elizabeth, como se a aldeia inteira representasse The Guardsmen. Foi até Punta Murra e viu os sardos assarem carneiros ao ar livre. Os homens da ilha lhe deram ceada, um queijo de cabra coberto de farinha de trigo e mel quente. Elizabeth bebeu também o delicioso Celememont, o vinho local, que não se podia provar em nenhum outro lugar do mundo, pois era muito delicado para suportar a viagem. Um dos lugares que Elizabeth gostava de frequentar era a hospedaria do Leão Vermelho, em Porto Cervo. Era um pequeno restaurante localizado num porão com 10 mesas e um bar antigo. Elizabeth deu àquelas férias o nome de Tempo dos Rapazes. Eram filhos de ricos e chegavam em grupos convidando-a para uma ronda constante de banhos de mar e passeios. Era isso o prelúdio do ato sexual. São todos muito bons partidos, assegurou-lhe o pai. Para Elizabeth, eram todos uns grosseirões. Bebiam demais, falavam demais e apalpavam-lhe o corpo. Tinha certeza de que a procuravam não por ela mesma, nem porque ela fosse inteligente ou tivesse valor como ser humano, mas apenas porque ela era uma Rolfe, herdeira da fortuna da família. Elizabeth não tinha ideia de que havia se transformado numa bela mulher, porque era mais fácil acreditar nas suas lembranças do passado do que no que lhe dizia nessa época o espelho. Os rapazes tomavam vinho e jantavam com ela, tentando depois levá-la para a cama. Percebiam que Elizabeth era virgem, e cada qual sentia na sua vaidade masculina que aquela virgindade lhe estava destinada e que bastaria conquistá-la para Elizabeth apaixonar-se e ser uma escrava pelo resto da vida. Não desistiam. Fosse para onde fosse que levassem Elizabeth, sempre terminavam a noite convidando-a para ir à cama. Ela recusava com polidez, mas com firmeza. Os rapazes não podiam compreendê-la, achavam-na bonita e, portanto, devia ser pouco inteligente. Nunca lhes ocorreu que ela fosse mais inteligente do que eles. Quem já ouvira falar de uma moça ao mesmo tempo bonita e inteligente? Assim, Elizabeth saía com os rapazes para fazer a vontade do pai, mas aborrecia-se com todos eles. Rhys Williams apareceu na vila, e Elizabeth ficou surpresa com o prazer que sentiu ao vê-lo. Estava ainda mais simpático do que da outra vez. Rhys Williams sentiu prazer também em vê-la. — Que foi que houve com você? — perguntou ele. — Como assim?
Tem se olhado no espelho ultimamente? Elizabeth corou e respondeu: Não. Ele se voltou para Sam e disse: A menos que todos os rapazes sejam cegos, surdos e mudos, acho que não vamos ter Elizabeth conosco por muito tempo. Conosco. Elizabeth gostou de ouvi-lo dizer isso. Ficava com os dois homens tanto quanto podia, servindo-lhes bebidas, prestando-lhes pequenos favores, contente apenas de olhar para Rhys. Às vezes, Elizabeth ficava num canto da sala enquanto eles falavam de negócios e sentia-se fascinada. Falavam de fusões, de novas fábricas, de produtos que tinham feito sucesso e de outros que haviam falhado, debatendo as causas. Falavam dos concorrentes e planejavam campanhas e estratégias. Tudo isso parecia empolgante a Elizabeth. Um dia, quando Sam estava trabalhando na sala da torre, Rhys convidou Elizabeth para almoçar. Levou-a para o Leão Vermelho, jogou dardos com os homens no bar e Elizabeth se admirou de como Rhys parecia à vontade ali. Era um homem que se adaptava a qualquer ambiente. Ouvira um dia uma expressão espanhola que não compreendera na ocasião, mas, vendo Rhys, entendia o que os espanhóis queriam exprimir quando diziam que um homem cabia bem dentro da sua pele. Sentaram-se a uma mesinha de canto com uma toalha vermelha e branca e comeram empadão de carneiro acompanhado de cerveja. Rhys lhe perguntou como ia na escola. Não é tão ruim quanto eu pensava, disse Elizabeth. Ao menos tive consciência da minha ignorância. Rhys sorriu. São raras as pessoas que adquirem essa consciência. Você concluirá o curso em junho, não é? Elizabeth estranhou que ele soubesse disso e respondeu. É verdade. Já sabe o que quer fazer quando sair de lá? Pensara muito nisso e ainda não encontrara uma resposta. Não, ainda não sei. Tem algum em se casar? Por um instante o coração dela falhou uma batida. Compreendeu então que a pergunta tinha apenas um interesse geral. Não, ainda não encontrei ninguém. Pensou então em Mademoiselle Harriot e nos jantares íntimos diante da lareira com a neve caindo lá fora e deu uma risada. Há algum segredo? Perguntou Rhys. Segredo? Gostaria de contar tudo a ele, mas ainda não o conhecia bem. Na verdade, quase não o conhecia. Era um desconhecido elegante e simpático que um dia tivera pena dela e a levara para comemorar o seu aniversário com um jantar em Paris. Sabia que ele era brilhante no mundo dos negócios e que seu pai, na verdade, confiava nele. Mas nada sabia da vida particular dele ou do que ele na realidade era. Observando-o, Elizabeth tinha a impressão de que se tratava de um homem de várias camadas, que só mostrava algumas emoções para esconder aquelas que realmente sentia. Era de duvidar que alguém o conhecesse de fato. Rhys Williams foi responsável pela perda da virgindade de Elizabeth. A ideia de ir para a cama com um homem era cada dia mais imperiosa para Elizabeth. Em parte era um impulso físico que de vez em quando se apoderava dela em ondas de frustração e uma urgente necessidade difícil de ser. Mas havia também a curiosidade, a vontade de saber como era. É claro que não poderia ir para a cama com qualquer homem. Tinha de ser alguém com quem ela simpatizasse e que simpatizasse com ela. Num sábado, o pai de Elizabeth deu um jantar de gala na vila. Escolha o seu melhor vestido, disse ele à filha. Quero mostrá-la a todos. Emocionada, Elizabeth pensou que seria o par de Rhys. Quando Rhys chegou, estava acompanhado de uma princesa italiana loura. Elizabeth se sentiu insultada e traída, tanto que à meia-noite saiu da festa e foi para a cama com um pintor russo barbudo chamado Vassilov. O breve caso foi um desastre. Elizabeth estava tão nervosa e o pintor tão bêbado que para ela não houve começo nem fim. As manobras preliminares se limitaram a Vassilov tirar as calças e se jogar na cama. A essa altura, Elizabeth só tinha vontade de fugir, mas resolveu ir até o fim para castigar Rhys por sua perfídia. Despiu-se e deitou-se na cama. Um instante depois, sem qualquer aviso, Vassilov estava penetrando-a. Era uma sensação estranha, não podia ser considerada desagradável, mas também não era nada de fazer a terra tremer. Sentiu o corpo de Vassilov estremecer, e um instante depois o pintor estava estendido na cama, roncando. Elizabeth ficou ali com nojo de si mesma. Era difícil acreditar que tantas canções, tantos livros, tantos poemas se referissem àquilo. Pensou em Rhys e teve vontade de chorar. Silenciosamente vestiu-se e voltou para casa. Quando o pintor telefonou para ela na manhã seguinte, mandou dizer que não estava.
No outro dia, Elizabeth voltou para a escola. Voou no jato da companhia juntamente com o pai e Rhys. O avião, construído para comportar 100 passageiros, fora transformado numa aeronave de luxo. Havia na cauda 2 camarotes bem decorados, ambos com banheiro completo, um escritório, uma sala confortável e uma cozinha totalmente equipada. Elizabeth dizia que o avião era o tapete mágico de seu pai. Os 2 homens falaram de negócios a maior parte do tempo. Quando Rhys ficou livre, jogou uma partida de xadrez com Elizabeth. A partida terminou empatada, e Rhys a elogiou, dizendo que nunca havia pensado que ela jogasse tão bem. Elizabeth corou de prazer. Os últimos meses na escola passaram rapidamente. Era tempo de começar a pensar no futuro. A pergunta de Rhys, já sabe o que fazer quando sair de lá? Não lhe saía do pensamento, mas ainda não sabia. Entretanto, graças ao velho Samuel, Elizabeth ficara encantada com a empresa da família. Gostaria de trabalhar nela. Não sabia ainda o que poderia fazer. Talvez começasse ajudando o pai. Contavam-se ainda histórias da maravilhosa anfitriã que fora sua mãe, do inestimável auxílio para Sam. Começaria procurando ficar no lugar da mãe. Seria um bom início. CD 14. Capítulo 14. A mão do embaixador da Suécia estava apertando as nádegas de Elizabeth, e ela procurou não tomar conhecimento disso enquanto dançavam através do salão. Sorria e, com os seus olhos bem treinados, inspecionava tudo: os convidados elegantemente vestidos, a orquestra, os empregados de libré, o buffet, em que se amontoavam pratos exóticos e excelentes vinhos, concluindo satisfeita que a festa estava muito boa. Estavam no salão de baile da casa de Long Island. Havia 200 convidados, todos importantes para Ruff & Sons. Elizabeth percebeu que o embaixador apertava o corpo contra o dela, tentando excitá-la. Ele tocou com a língua a orelha dela e murmurou: "Sabe que dança muito bem? E o senhor também", disse Elizabeth com um sorriso. Mas errou o passo deliberadamente e pisou no pé do embaixador com toda a força com seu salto fino. Ele deu um grito de dor e Elizabeth exclamou contritamente: "Perdão, embaixador. Espere aqui que vou buscar-lhe um drink." Deixou-o e dirigiu-se para o bar, abrindo caminho por entre os convidados, correndo os olhos cuidadosamente pelo salão para ver se tudo estava perfeito. Perfeição era o que o pai exigia. Elizabeth havia sido anfitriã já numa centena de recepções de Sam, mas ainda não aprendera a descontrair-se. Cada festa era um acontecimento, uma noite de estreia, com uma porção de coisas que podiam sair erradas. Entretanto, nunca se sentira mais feliz. O seu sonho de menina, de viver perto do pai, que a queria e precisava dela, havia se tornado realidade. Aprendera a ajustar-se ao fato de que as necessidades de seu pai eram impessoais e de que sua importância se limitava para ele à contribuição que pudesse dar à companhia. Era esse o único critério de Sam Ruff para julgar as pessoas. Elizabeth conseguira preencher a lacuna existente desde a morte de sua mãe. Passara a ser uma anfitriã. Mas, como Elizabeth era uma moça muito inteligente, passara a ser mais que isso. Comparecia a conferências comerciais com o pai e o acompanhava em aviões, em suítes de hotéis no estrangeiro, em fábricas, embaixadas e palácios. Via o pai exercer o seu poder, empregando os bilhões de dólares à sua disposição para comprar e vender, para derrubar e construir. A Ruff & Sons era uma vasta cornucópia, e Elizabeth via o pai dispensar as suas dádivas aos amigos e recusar qualquer concessão aos inimigos. Era um mundo fascinante, cheio de pessoas interessantes, e Sam Ruff dominava tudo. Quando Elizabeth correu os olhos pelo salão de baile, viu Sam perto do bar conversando com Rhys, um primeiro-ministro e um senador da Califórnia. O pai a chamou e ela se encaminhou para ele, pensando no tempo em que 3 anos antes tudo começara. Elizabeth tinha voado para casa no dia de sua formatura. Sua casa, então, era o apartamento em Beekman Place, Nova York. Rhys estava lá com o pai. Ela esperava certamente encontrá-lo. Levava imagens dele nos recantos secretos dos seus pensamentos, e sempre que estava sozinha, deprimida ou desanimada, passava em revista essas imagens e reconfortava-se com as recordações. A princípio, tudo tinha parecido uma coisa sem esperança. Ela era uma colegial de 15 anos e ele um homem de 25. Esses 10 anos de diferença podiam muito bem ser 100.
Mas, graças a alguma admirável alquimia matemática, aos 18 anos a diferença de idade já parecia ter menos importância. Era como se ela estivesse amadurecendo mais depressa do que Rhys na ânsia de alcançá-lo. Os dois homens se levantaram quando ela entrou na biblioteca, onde estavam falando de negócios. Sam disse calmamente: "Ah, Elizabeth, já chegou?" "Já." "Disse então adeus à escola?" "Disse sim." "Muito bem." E não passou daí a cordialidade com que o pai a recebeu na volta para casa. Rhys, porém, aproximou-se dela com um sorriso. Parecia sinceramente satisfeito de vê-la. "Você está ótima, Liz. Como foi a formatura?" Sam queria muito ir até lá, mas não pôde fazer a viagem. Ele estava dizendo todas as coisas que cabia ao pai dela dizer. Elizabeth se aborreceu de ter ficado magoada. Sabia que, na verdade, o pai não deixava de amá-la, mas estava entregue a um mundo de que ela não fazia parte. Teria levado um filho para esse mundo. Uma filha era impossível. Ela não se ajustava de modo algum à mecânica da companhia. "Vim interromper", murmurou ela, encaminhando-se para a porta. "Espere um pouco", disse Rhys. "Ela chegou bem na hora, Sam. Pode ajudar-nos na festa de sábado à noite." Sam olhou para Elizabeth, examinando-a objetivamente, como se quisesse aquilatar o seu valor. Parecia-se com a mãe, tinha a mesma beleza, a mesma elegância natural. Um lampejo de interesse brilhou nos olhos de Sam. Nunca lhe havia ideia de que ela pudesse dar uma contribuição positiva aos interesses da Roth & Sons. "Você tem um vestido adequado?" Elizabeth olhou surpresa e murmurou: Não tem importância. Compre o vestido. Sabe o que tem de fazer numa festa?" "Sem dúvida. É claro que sei o que se deve fazer numa festa." Não era essa uma das vantagens de uma boa escola suíça? Ensinavam lá todos os princípios e regras da sociedade. "Ótimo. Convidei um grupo da Arábia Saudita. Devem vir mais ou menos." Voltou-se para Rhys, que sorriu para Elizabeth e disse: "Mais ou menos umas 40 pessoas." "Deixem tudo comigo", disse então Elizabeth, cheia de confiança. O jantar foi um desastre completo. Elizabeth tinha dito ao cozinheiro que preparasse coquetel de caranguejos, seguido de cassouletes individuais, que seriam servidos com bons. Infelizmente, os cassouletes tinham porco, e os árabes não tocavam nem em crustáceos nem carne de porco. Não tomavam, além disso, bebidas alcoólicas. Os convidados olharam para a comida, mas não provaram coisa alguma. Elizabeth, sentada à cabeceira da grande mesa, tendo o pai à outra cabeceira, ficou petrificada de vergonha, sentindo a sua derrota. Foi Rhys Williams que salvou a noite. Desapareceu por um instante no escritório e telefonou. Voltou então para o salão de jantar e começou a distrair os convidados contando histórias divertidas, enquanto os empregados tiravam os pratos da mesa. Quase no mesmo momento, segundo pareceu, uma frota de caminhões chegou ao edifício e, como por encanto, uma variedade de pratos começou a aparecer na mesa. Cuscuz árabe e carneiro en brochette, travessas de peixe e de galinha assada, seguidos de doces, queijos e frutas secas. Todos apreciaram a comida de Elizabeth. Estava tão acabrunhada que não conseguiu engolir um só bocado. Sempre que olhava para Rhys, este a estava observando com um brilho de cumplicidade no olhar. Elizabeth não saberia explicar a razão, mas estava mortificada pelo fato de que Rhys não só tivesse assistido à sua desmoralização, mas ainda a tivesse salvo. Quando tudo terminou e os últimos convidados saíam com relutância já às primeiras horas da madrugada, Elizabeth, Sam e Rhys se reuniram na sala de estar. Rhys estava servindo um conhaque. Elizabeth respirou fundo e voltou-se para o pai. "Desculpe o que houve no jantar. Se não fosse Rhys, tenho certeza de que da próxima vez você se sairá", disse Sam sem maior interesse. Mas Sam acertara. Daí por diante, quando havia uma recepção, fosse para 400 ou 400 pessoas, Elizabeth fazia pesquisas sobre os convidados, descobria seus gostos e preferências e até o tipo de acolhimento que lhes agradava. Tinha um catálogo com fichas de cada pessoa. Os convidados se sentiam envaidecidos de encontrar sempre o vinho, o uísque ou charutos de que gostavam, e de ter em Elizabeth uma pessoa que podia conversar com conhecimento de causa sobre o assunto que mais lhe interessava. Rhys comparecia a quase todas as recepções, sempre acompanhado de belas mulheres. Elizabeth detestava-as todas, mas procurava imitá-las.
Se Rhys aparecia com uma mulher com os cabelos penteados para trás, ela tentava o mesmo penteado. Procurava imitá-las em tudo. Mas nada disso parecia impressionar Rhys. Ao contrário, não notava coisa alguma. Frustrada, Elizabeth resolveu afinal ser ela mesma e não imitar mais ninguém. Na manhã do seu 21º aniversário, quando Elizabeth desceu para o café da manhã, o pai lhe disse: "Encomende algumas entradas de teatro para esta noite. Depois iremos jantar no 21. Elizabeth pensou que o pai se tivesse lembrado do seu aniversário e ficou radiante. Mas Sam acrescentou: "Seremos 12 pessoas. Vamos comemorar os novos contratos bolivianos." Ela nada disse sobre o aniversário. Recebeu alguns telegramas de antigos colegas e foi só. Às 6 horas da tarde recebeu um enorme buquê de flores. Elizabeth pensou que fosse o pai que as houvesse mandado. Mas o cartão que acompanhava as flores dizia: "Um belo dia para uma bela mulher. Rhys." O pai saiu de casa às 7 horas para o teatro. Viu as flores e perguntou distraidamente: "Algum pretendente?" Elizabeth teve vontade de dizer que se tratava de um presente de aniversário, mas de que adiantava? Quando se tem de lembrar o próprio aniversário a uma pessoa amada, então é tudo inútil. Viu o pai sair e ficou sem saber o que iria fazer naquela noite. Os 21 anos sempre tinham-lhe parecido um marco importante na vida. Significavam a maioridade, a liberdade, a transformação numa mulher. Bem, o dia mágico havia chegado e ela não se sentia diferente em nada do que tinha sido no ano anterior ou 2 anos antes. Por que ele não se lembrara? Se fosse um filho, teria esquecido? O mordomo apareceu para lhe perguntar sobre o jantar. Elizabeth não estava com fome, sentia-se sozinha e abandonada. Sabia que estava pensando demais em si mesma, mas o que podia fazer? O que ela lamentava não era apenas aquele aniversário solitário, mas todos os outros aniversários do passado, a dor de crescer sozinha sem ter uma mãe, um pai ou qualquer pessoa que tivesse o menor interesse por ela. Às 10 horas da noite estava vestida com um robe sentada no escuro diante da lareira. De repente ouviu uma voz que dizia: "Parabéns para você." Acenderam e ela viu Rhys Williams. Encaminhou-se para si. "Isso lá é maneira de festejar o seu aniversário? Quantas vezes você pensa que vai fazer 21 anos? Pensei que você estivesse com meu pai esta noite," disse ela agitada. "Eu estava lá, mas saí quando ele disse que você tinha ficado em casa. Vista-se e vamos jantar." Elizabeth abanou a cabeça. Não queria aceitar a compaixão dele. "Agradeço muito, Rhys, mas não estou realmente com fome." "Mas eu estou com fome e não gosto de comer sozinho. Tem 5 minutos para se vestir. Do contrário, vou levá-la como está." Comeram numa lanchonete em Long Island hambúrgueres com chili, batatas fritas e cebola, tudo acompanhado de refrigerantes. Conversaram muito e Elizabeth pensou que aquele jantar ainda era melhor do que o do Maxims. Toda a atenção de Rhys se concentrava nela, e ela compreender por que ele atraía tanto as mulheres. Não se apenas de sua aparência física. Era também o fato de que ele gostava realmente das mulheres e sentia prazer na companhia delas. Fez Elizabeth sentir-se como alguém especial, alguém cuja companhia ele preferia a de qualquer outra pessoa no mundo. Não era de admirar que as outras se apaixonassem por ele. Rhys contou-lhe um pouco da sua infância no país de Gales e fez tudo parecer admirável, aventuroso e alegre. "Saí de casa, Liz, porque havia em mim a fome de ver tudo e fazer tudo. Queria ser todas as pessoas que eu via. Eu não era bastante para mim. Pode compreender isso?" E como ela compreendia bem tudo aquilo. "Trabalhei em parques, em praias, e houve um verão em que trabalhei levando turistas em Coracles pelo Rosile." "Espere um pouco, Rhys. O que é Coracle e o que é Rosile?" "O Rosile é um rio turbulento, cheio de correntezas e corredeiras. Os Coracles são barcos feitos de uma armação de madeira coberta de couro. Devem ser anteriores ao tempo dos romanos. Nunca esteve no país de Gales, não? Você adoraria. Há uma cachoeira no Vale de Net, que é uma das coisas belas do mundo. Há tantos lugares bonitos para ver. Aberystwyth, Caerbury, Port Clare, Kilgarry, Langlone." E as palavras lhe rolavam dos lábios como numa cadência musical. "É uma terra ainda selvagem e primitiva, cheia de surpresas mágicas."
Apesar disso, você deixou o país de Gales. Rhys sorriu e disse: Era a fome que havia em mim. Eu queria ser dono do mundo. O que ele não disse foi que a fome ainda não se lhe aplacara no coração. No decorrer dos 3 anos seguintes, Elizabeth tornou-se indispensável ao pai. Sua função era tornar a vida dele confortável para que pudesse concentrar-se naquilo que tinha exclusiva importância para ele, os negócios. Os detalhes de sua vida particular eram inteiramente confiados a Elizabeth. Ela contratava e despedia empregados, abria e fechava as várias casas de acordo com as necessidades do pai e presidia as recepções para ele. Mas ainda ela se tornou os olhos e os ouvidos de Sam. Depois de uma reunião de negócios, Sam pedia a opinião dela sobre este ou aquele homem ou lhe explicava por que motivo tinha agido desta ou daquela maneira. Ela ouvia tomar decisões que afetavam a vida de milhares de pessoas e envolviam centenas de milhões de dólares. Tinha visto os chefes de Estado pedirem a Sam que abrisse uma fábrica ou deixasse de fechar outra. Depois de uma dessas reuniões, Elizabeth disse ao pai: É incrível. É como se você estivesse governando um país. Sam riu e replicou: A Roth & Sons tem uma receita superior à de 3/4 dos países do mundo. Nas suas viagens com o pai, Elizabeth conheceu as outras pessoas da família Roth, seus primos e primas e as pessoas com quem eram casados. Quando era mocinha, vira-os quando iam visitar seu pai ou quando ela ia visitá-los nas breves férias da escola. Simonetta e Ivo Palazzi, em Roma, tinham sido sempre os mais agradáveis. Eram francos e cordiais, e Ivo sempre fizera Elizabeth sentir-se uma mulher. Ivo era encarregado da divisão italiana da Roth & Sons e sempre se saíra muito bem. As pessoas gostavam de tratar com ele. Elizabeth se lembrava do que lhe dissera uma de suas colegas depois de conhecê-lo. Sabe por que eu gosto de seu primo? Tem calor e fervor. Ivo era assim, calor e fervor. Havia depois Hélène Roth Martel e seu marido Charles, em Paris. Elizabeth nunca havia realmente compreendido Hélène, nem se sentira à vontade com ela. Era sempre gentil com Elizabeth, mas havia uma fria reserva que Elizabeth não conseguia romper. Charles era o chefe da filial francesa & Sons. Era competente, embora, segundo dizia Sam, lhe faltasse energia. Podia cumprir ordens, mas não tinha espírito de iniciativa. Sam nunca o substituíra porque, apesar de tudo, a filial francesa era muito rendosa. Elizabeth suspeitava de que Hélène Roth Martel fosse em grande parte a causa desse sucesso. Elizabeth gostava de sua prima alemã Anna Roth Gassner e de seu marido Walter. Lembrava-se de ter ouvido dizer nas conversas de família que Anna se casara com um homem socialmente inferior. Walter Gassner era considerado na família uma ovelha negra, um caça-dotes, que se casara com uma mulher feia e mais velha do que ele, com os olhos no dinheiro dela. Elizabeth não julgava sua prima feia. Achara sempre que se tratava de uma pessoa tímida e sensível, reservada e um pouco apavorada da vida. Elizabeth tinha gostado de Walter desde o primeiro instante. Tinha o perfil clássico de um astro de cinema, mas não se mostrava arrogante nem falso. Parecia amar sinceramente Anna, e Elizabeth não acreditava nas coisas terríveis que dele se contavam. Entre todos os seus parentes, Alec Nichols era o predileto de Elizabeth. A mãe dele tinha sido uma Roth que se casara com Sir George Nichols, terceiro baronete. Era a Alec que Elizabeth havia sempre recorrido quando tinha um problema. Talvez em vista da sensibilidade e da gentileza de Alec, a menina sempre o julgara seu igual, e só agora compreendia que grande elogio isso representava para Alec. Ele sempre a tratara em pé de igualdade, disposto a oferecer-lhe ajuda e conselhos. Elizabeth se lembrava de que, num momento de grande desespero, resolvera fugir de casa. Arrumou as roupas numa maleta e então, num súbito impulso, telefonou para Alec em Londres a fim de despedir-se dele. Ele estava participando de uma conferência, mas foi ao telefone e falou com Elizabeth por mais de 1 hora. Ao fim da conversa, Elizabeth resolveu perdoar o pai e dar-lhe mais uma chance. Assim era Sir Alec Nichols. Vivian dele era, porém, completamente diferente. Tanto quanto Alec era generoso e gentil, Vivian era egoísta e imprevidente. Era a criatura mais egocêntrica que Elizabeth já havia conhecido.
Anos antes, quando Elizabeth estava passando um fim de semana na casa de campo deles em Gloucestershire, foi fazer um piquenique sozinha. Mas começou a chover e ela voltou logo para casa. Entrou pela porta dos fundos e atravessava o corredor quando ouviu vozes alteradas no escritório. "Estou cansada de servir de babá para essa fedelha", dizia Vivian. "Pode ficar com sua danada priminha e tratar de diverti-la esta noite. Vou a Londres, tenho um compromisso." "Você pode cancelar esse compromisso, Vivian. A menina só vai passar mais um dia conosco e depois sinto... Alec, estou precisando de homem e é isso que eu vou fazer esta noite." "Pelo amor de Deus, Vivian, vê se me esquece. E não tente viver minha vida por mim." Nesse momento, antes que Elizabeth pudesse mover-se, Vivian saiu impetuosamente do escritório. Olhou de relance o rosto espantado de Elizabeth e disse alegremente: "Já voltou, queridinha?" E subiu. Alec chegou à porta e disse gentilmente: "Entre, Elizabeth." Acompanhou o primo sem muita disposição. O rosto de Alec estava vermelho de vergonha e confusão. Elizabeth gostaria muito de consolá-lo, mas não sabia o que dizer. Alec dirigiu-se para uma mesa grande de refeitório, pegou um cachimbo, encheu-o de fumo e acendeu-o. Elizabeth teve a impressão de que ele gastara um tempo enorme nisso. "Você deve compreender, Vivian." "Alec, não tenho nada com isso. De certo modo, tenho, Elizabeth. Você é da família e eu não quero que pense mal dela." Elizabeth não podia acreditar. Depois da horrível cena que acabara de presenciar, Alec estava querendo defender a mulher. "Às vezes, num casamento," continuou Alec, "marido e mulher têm necessidades diferentes. Não quero que você pense mal de Vivian pelo fato de eu não poder atender a certas necessidades dela. Vivian não tem culpa." Elizabeth não pôde conter-se. "Ela costuma gozar da companhia de outros homens?" "Creio que sim", respondeu Alec. Elizabeth ficou horrorizada. "Por que não a deixa, então?" Alec deu-lhe um sorriso. "Não posso, minha filha. Acontece que eu gosto dela." No dia seguinte, Elizabeth voltou para a escola, mas a partir desse dia sentiu-se mais do que nunca ligada a Alec. Elizabeth vivia ultimamente muito preocupada com o pai. Ele parecia ter algum problema e ela não fazia a menor ideia do que fosse. Chegara um dia a perguntar-lhe e ele dissera: "Apenas um pequeno problema que tenho de resolver. Depois eu lhe contarei tudo." Havia se tornado muito reservado, e Elizabeth não tinha mais acesso a seus papéis particulares. Quando ele lhe disse que ia partir no dia seguinte para Chamonix, a fim de fazer um pouco de alpinismo, Elizabeth ficou satisfeita. Sabia que ele precisava de um pouco de repouso. Tinha emagrecido e andava pálido e abatido. "Vou fazer as reservas para você." "Não é preciso, Elizabeth. Já estão feitas." Também isso não estava nos hábitos dele. Partiu para Chamonix na manhã seguinte. Foi a última vez em que o viu. Nunca mais o veria. Elizabeth ficou deitada no quarto às escuras, recordando. Havia uma impressão de irrealidade persistente em torno da morte de seu pai. Ela era a última descendente direta da família Rolfe. Se não fosse ela, o nome desapareceria. Que iria acontecer à empresa? Seu pai sempre tivera o controle acionário nas mãos. Para quem teria ele deixado as suas ações? Elizabeth ficou sabendo na tarde seguinte. O advogado de Sam apareceu em sua casa. Trouxe uma cópia do testamento de seu pai. Sinto muito importuná-la num momento triste como este, mas creio que é bom que fique sabendo o quanto antes. É a herdeira universal de seu pai. Isso quer dizer que as ações que representam o controle da maioria da Rolfe & Sons estão em suas mãos. Elizabeth não podia acreditar. Sam não devia ter certamente esperado que ela pudesse dirigir a empresa. Por quê? Por que eu? O advogado hesitou um pouco e disse: "Permita-me falar-lhe com toda a franqueza. Seu pai era um homem relativamente moço. Tenho certeza de que esperava ainda ter muitos anos de vida. Com o tempo, ele faria naturalmente outro testamento, a pessoa que deveria assumir o controle da companhia. Com toda certeza, ainda não havia resolvido nada, mas tudo isso agora não tem importância. A realidade é que o controle está em suas mãos e cabe-lhe decidir o que fazer, bem como escolher a pessoa que dirigirá a empresa. Nunca houve uma mulher na diretoria da Sons, mas, no momento pelo menos, terá de tomar o lugar de seu pai. Há uma reunião da diretoria na sexta-feira em Zurique.
Poderá comparecer? Sam não esperaria outra coisa dela. E o Samuel também. Estarei lá, disse Elizabeth. CD 15. Livro 2º. Capítulo 15. Portugal, quarta-feira, 9 de setembro, meia-noite. Num quarto de um pequeno apartamento da Rua dos Bombeiros, uma das ruas escusas e tortuosas do Alto Estoril, estavam rodando uma cena para um filme. Havia 4 pessoas no quarto. Um cameraman, os 2 atores sentados na cama, um homem de cerca de 30 anos e uma mulher loura e jovem de beleza estonteante que não usava coisa alguma a não ser uma fita vermelha em volta do pescoço. O homem era alto, com ombros largos de atleta e um peito largo estranhamente desprovido de pelos. Seu pênis, mesmo não ereto, era enorme. A 4ª pessoa era um espectador sentado em segundo plano. Usava óculos escuros e um chapéu preto de abas largas. O cameraman olhou para o espectador e este lhe fez um sinal. O cameraman ligou a máquina e disse aos atores: "Pronto, ação." O homem ajoelhou-se ante a mulher e ela tomou seu pênis na boca até que ele começou a endurecer. Numa pausa, a mulher disse: "Nossa, como é grande!" E, pouco depois, a uma ordem do cameraman, o homem penetrou-a. "Devagar, querido." Ela tinha uma voz alta e lamuriosa. "Parece que você está gostando." "Como posso gostar? Tem o tamanho de uma melancia." O espectador se inclinara na sua cadeira e acompanhava tudo crescendo. Estava com a respiração ofegante. Aquela mulher era a terceira e ainda mais bela que as outras. A mulher começou a agitar-se e a gemer na cama. "Sim, sim", gemeu. "Não pare." Ela segurou o homem pelos quadris e puxou-o em sua direção. O homem reagiu fazendo movimentos mais vigorosos e rápidos. Ela enterrou suas unhas nas costas nuas do homem. "Sim", ela gemeu. "Sim, sim, sim. Vou gozar." O cameraman voltou-se para o espectador e este fez um sinal com os olhos a brilhar por trás dos óculos escuros. "Agora", disse o cameraman ao homem em cima da cama. A mulher, empolgada nas suas sensações, nem o ouviu. Enquanto o seu rosto se enchia de êxtase, as grandes mãos do homem se fecharam em torno do seu pescoço e ela começou a debater-se num esforço desesperado para respirar. Olhou para o homem, espantada, e então os seus olhos se encheram de uma súbita e aterrorizada compreensão. O espectador pensou: "É esse o momento. Os olhos dela." Os olhos estavam dilatados de terror. Lutou em vão para livrar-se das mãos de ferro que lhe apertavam o pescoço. O seu orgasmo e os estertores da morte se fundiram. O espectador tinha o corpo ensopado de suor. A excitação era insuportável. No meio do mais refinado prazer da vida, a mulher morria. De súbito, tudo acabou. O espectador estava exausto, abalado por espasmos, com os pulmões cheios de longos haustos entrecortados. A mulher fora punida. O espectador se sentia como um deus. CD 16. Capítulo 16. Zurique, sexta-feira, 11 de setembro, meio-dia. A sede mundial da Roth & Sons ocupava 25 hectares ao lado do Sprettenbach, nos arredores da parte oeste de Zurique. O edifício da administração consistia numa estrutura moderna de 12 andares com paredes de vidro, elevando-se sobre um imenso conjunto de edifícios de pesquisa, fábricas, usinas, laboratórios experimentais, divisões de planejamento e ramais de estradas de ferro. Era o centro nervoso do vasto império da Roth & Sons. O vestíbulo de recepção era arrojadamente moderno, decorado em verde e branco com móveis dinamarqueses. Uma recepcionista ficava sentada a uma mesa de vidro e as pessoas admitidas no interior do edifício tinham de ser acompanhadas por um guia. Nos fundos do vestíbulo, do lado direito, havia uma série de elevadores, um deles reservado para o presidente da companhia. Naquela manhã, esse elevador particular tinha sido usado pelos componentes da diretoria. Haviam chegado nas últimas horas vindos de vários pontos do mundo, de avião, trem, helicóptero e automóvel. Estavam reunidos naquele momento no grande salão da diretoria, de alto pé direito e paredes revestidas de carvalho. Lá estavam Sir Alec Nichols, Walter Gassner, Ivo Palazzi e Charles Martel. A única pessoa presente que não fazia parte da diretoria era Rhys Williams.
Refrescos e drinks estavam servidos numa mesa ao lado, mas ninguém se mostrava interessado. Todos estavam tensos e nervosos. Kate Erling, uma suíça eficiente de quase 50 anos, entrou na sala e anunciou: "O carro da senhorita Roth acaba de chegar." Correu os olhos pela sala a fim de ver se tudo estava em ordem. Canetas, blocos de papel e garrafas de prata com água diante de cada cadeira, charutos e cigarros, cinzeiros e fósforos. Kate Erling fora secretária particular de Sam Roth durante 15 anos. O fato de ele estar morto não era motivo para que ela baixasse os seus padrões de eficiência. Ao ver que tudo estava correto, retirou-se da sala. Embaixo, em frente ao edifício da administração, Elizabeth Roth estava saltando de um carro. Usava um costume escuro e uma blusa branca. Não tinha qualquer maquilagem. Parecia ter menos do que os seus 24 anos e estava muito pálida e abatida. Os jornalistas estavam à espera dela. Foi logo cercada pelos repórteres dos jornais, do rádio e da televisão, munidos de câmeras e microfones. "Sou do L'Europeu, senhorita Roth. Quer fazer alguma declaração? Quem vai dirigir agora a companhia? Olhe para cá, senhorita Roth. Pode dar um sorriso para os nossos... Sou da Associated Press, senhorita Roth. Quer o testamento de seu pai? Do Daily News, de Nova York. Seu pai não era um bom alpinista? Já o encontraram? Do Wall Street Journal. Quer dizer-nos alguma coisa sobre a situação financeira da companhia? Sou do Times, de Londres. Pretendemos escrever um artigo sobre a Roth e... Elizabeth seguia pelo vestíbulo escoltada por 3 guardas de segurança que abriam caminho por entre os repórteres. "Mais uma fotografia, senhorita Roth." Elizabeth se viu afinal no elevador, cujas portas se fecharam. Deu um suspiro e estremeceu. Sam estava morto. Por que não a deixavam em paz? Alguns instantes depois, Elizabeth entrava na sala. Alec Nichols foi a primeira pessoa a cumprimentá-la. Passou o braço pelos ombros dela e disse: "Cumprimentos, Elizabeth. Foi um choque para todos nós. Vivian e eu tentamos telefonar-lhe, mas eu sei. Muito obrigada, Alec. Obrigada por sua carta." Ivo Palazzi aproximou-se e beijou-a nas 2 faces. "Que é que eu posso dizer, cara? Você está bem?" "Muito bem, obrigada, Ivo." Voltou-se. "Alô, Charles." "Elizabeth, Helene e eu ficamos arrasados. Se houver alguma coisa que possamos fazer, obrigada." Walter Gassner se aproximou de Elizabeth e disse canhestramente: "Ana e eu queremos exprimir o nosso grande pesar pelo que aconteceu a seu pai." "Obrigada, Walter." Não queria estar ali entre toda aquela gente que lhe lembrava o pai. Queria fugir, ficar sozinha. Rhys Williams estava de lado pensando. Se não pararem com isso, ela vai ter alguma coisa. Aproximou-se deliberadamente do grupo, estendeu a mão e disse: "Alô, Liz." "Alô, Rhys." Vira-o pela última vez quando ele fora até sua casa para dar-lhe a notícia da morte de Sam. Parecia que haviam-se passado, ou segundos. Fora apenas uma semana antes. Rhys tinha consciência do esforço que Elizabeth estava fazendo para manter a linha. Disse então: "Já que todos estão aqui, por que não começamos? Não vai demorar muito." Acrescentou com um sorriso para tranquilizá-la. Ela sorriu agradecendo. Os homens tomaram os seus lugares habituais em volta da grande mesa retangular de carvalho. Rhys levou Elizabeth para a cabeceira da mesa e puxou uma cadeira para ela. "A cadeira de meu pai", pensou Elizabeth. Charles disse então: "Como não temos uma agenda, proponho que Sir Alec assuma a direção dos trabalhos." Alec olhou em torno e, como todos manifestaram a sua aprovação, disse: "Muito bem." Apertou um botão que estava à sua frente na mesa e Kate Erling voltou com o caderno de notas. Fechou a porta, puxou uma cadeira, preparou o caderno e as canetas e esperou. "Creio que, em vista das circunstâncias, podemos dispensar as formalidades", disse Alec. "Todos nós sofremos uma terrível perda, mas o essencial agora é que a Roth & Sons mostre ao público uma atitude coesa e firme." "D'accord", disse Charles. "Temos sido muito atacados ultimamente pela imprensa." Elizabeth olhou para ele e perguntou: "Por quê?" Foi Rhys quem explicou. "A companhia está enfrentando alguns problemas excepcionais nestes últimos tempos, Liz. Estamos envolvidos em questões judiciárias delicadas.
Estamos sob investigação do governo e alguns bancos estão fazendo pressão sobre nós. Nada disso é bom para a reputação da companhia. O público adquire produtos farmacêuticos porque tem confiança na companhia que os fabrica. Se perdermos essa confiança, perderemos os nossos fregueses. Não há, porém, um só problema que não possa ser resolvido, disse Ivo. O essencial é reorganizar imediatamente a companhia. Como? Perguntou Elizabeth. Vendendo nossas ações ao público, respondeu Walter. Charles acrescentou. Dessa maneira, poderemos liquidar todos os nossos empréstimos bancários e ainda teremos dinheiro de sobra para... Não concluiu a frase, e Elizabeth se voltou para Alec. Está de acordo com isso? Creio que todos nós estamos de acordo, Elizabeth. Ela se recostou na cadeira, pensando. Rhys se aproximou dela com alguns papéis. Já mandei preparar todos os documentos necessários. Terá apenas de assinar. Elizabeth olhou para os papéis à sua frente e perguntou. Se eu assinar esses documentos, o que vai acontecer? Foi Charles quem falou. Temos cerca de uma dúzia de escritórios internacionais de corretagem prontos a formar um consórcio para subscrever a nossa emissão. Garantirão a venda pelo preço que mutuamente assentarmos. Numa oferta tão grande assim, haverá compras de instituições e de particulares em grande número. Por exemplo, bancos e companhias de seguros? Perguntou Elizabeth. Exatamente. E haverá homens da confiança deles na diretoria da companhia? É de praxe. Quer dizer que, na realidade, eles passariam a controlar a Ruff & Sons? Nós continuaríamos na diretoria, apressou-se em dizer Ivo. Elizabeth voltou-se para Charles. Disse que há um consórcio de corretores pronto a entrar em ação, não foi? Realmente? Então, por que esses corretores ainda não entraram em ação? Não compreendo, Elizabeth. Escute. Se todos aqui estão de acordo em coisa para a companhia, é deixar de pertencer à nossa família e passar às mãos de estranhos, por que isso ainda não foi feito? Houve um silêncio constrangido e, afinal, Ivo disse. Uma decisão assim exige um consenso unânime. Toda a diretoria tem de concordar. Quem não concordava? Perguntou Elizabeth. O silêncio foi mais longo dessa vez. Sam, disse finalmente Rhys. Elizabeth compreendeu então o que a turbado desde que entrara naquela sala. Todos tinham manifestado as suas condolências, o choque e o pesar que sentiam com a morte do pai dela. Mas, ao mesmo tempo, na sala uma atmosfera de ansiedade e expectativa, um sentimento de vitória. Não lhe era possível fugir dessa impressão.